E a gente já começa com uma dica de arte sensacional. Alessandrace, tudo bom, meu amor? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Começando o programa elogiando o trabalho dessa artesã fantástico, gente. Temos ali ameixas, figo, limão, orquídeas, goiaba e hoje o passo a passo das uvas. Você acompanha fechar, todas as imagens fechando com chave de ouro. Que bom. E dá pra montar uma mesa linda de decoração. Sim. Gente, olha que incrível esse trabalho. E o trabalho de hoje muito, muito simples. Eu até escrevi a partir de bolinhas, com foco, né? Com técnica e com determinação, você pode fazer uma obra de arte. Olha, e montar um cacho lindo desse. E não precisa ser expert nisso. Você pode se tornar Oba! expert. Buscar, né, a excelência, aprimorar a técnica. Sim. Mas então hoje o passo a passo da uva, para quem está começando, Nossa. é uma ótima pedida, Lê. Com certeza. Até para fazer com as crianças. Opa! Vamos iniciar nossa produção Vamos e lá. mostrar que realmente é fácil mesmo? Vamos. Nós vamos começar com o arame. O arame é importante que seja o 26. Ele vem em rolinhos assim. É um arame bem fininho e galvanizado porque isso é bem importante. Quando eu fiz a primeira vez, lá atrás, eu não sabia que arame galvanizado não enferrujava, porque aqui nós temos uma massa úmida, né? Ela tem Bem umidade, lembrado. como se estivesse molhado. Um arame que não seja galvanizado enferruja. Então, daí eu fiz todas as bolinhas, depois elas amanheceram todas enferrujadas. A uva enferrujada. Por causa do arame. Porque daí ele soltou a ferrugem dentro da massa, de dentro para fora, entendeu? Então, isso é importante lembrar. Arame, então, um ganchinho na ponta, eu cortei com aproximadamente 10 centímetros no comprimento e faz um ganchinho na ponta como trava para a bolinha. Olha, para ver certinho. Entendeu? Massinha de biscuit natural. Você pode brincar, aí uva tem várias, né? Niágara, Itália, uva, que mais de uva? Tem um monte de nome aí de Thompson. uva. Isso, Thompson é Ai, bonita e adoro. gostosa, É, né? bonita e gostosa. Então, daí você pode brincar a partir dessa ideia na modelagem, no formato em si. Eu fiz uma bolinha. Essa bolinha tem aproximadamente 1,5, só como parâmetro, mas daí você que vai diferenciar de acordo com a espécie de uva que você estiver fazendo. Esse ganchinho vai servir de trava, eu vou introduzir na parte mais fina da bolinha, que eu modelei feito uma coxinha, e agora eu vou travar. Eu entrei aproximadamente metade, esse arame está mais ou menos aqui, porque se eu for até o final, depois ele vai aparecer aqui. Eu já vou mostrar uma, até deixei ela para mostrar o que pode acontecer. Então, você tem que ter cuidado de não empurrar muito o arame. Então, travei e já puxei esse restinho de massa, transformando isso em caule, tá? E aí, já tiro o excesso. Viro a mão ao contrário, porque daí ficou feio esse acabamento aqui. Aí, eu vou girando a mão, ó. Essa mão tá girando a bolinha e essa tá dando batidinhas para que alise esse acabamento aqui. Olha lá, vai ficando bonitinho esse acabamento, alongado, é típico do grão de uva. Aí deixou lisinho, bonitinho, a gente vai colocar para secar num isoporzinho. Aí uma dica que eu digo preciosa mesmo, porque é um trabalho simples, mas que pode acontecer alguns probleminhas. Por exemplo, aqui, olha, dá para ver essa pontinha que se fez? Então, com a técnica de pintura, eu criei um efeito no defeito. Isso é o arame que foi subindo, subindo, subindo e apontou aqui. Apareceu. Né? Mas ele parou. Se você tiver com uma massa muito macia, fora do ponto exato, pode acontecer dele sair mesmo. Ele atravessa porque é um peso que está depositando assim. Daí você fala assim, por que então eu não penduro assim? Porque daí ela cai. Então, como fazer? Então, uma dica bem preciosa, porque a minha massa está num ponto bem legal. Mas se a sua massa, de repente, está meio mole, ou você não tem certeza da textura, a textura, quer sentir? Eu quero. Ela é gostosa, mas ela tem uma firmeza, né? Tem. Você sente... É uma massinha firme. É. Você consegue modelar, mas ela é firme. Uhum. Então, uma dica, se você tem a massa, você está sentindo que sua massa é um pouquinho mais molinha, que está grudando plastiquinho, porque a gente recebe muito e-mail sobre isso, da massa sempre mais molinha. Então, você pode modelar umas 2 a 3 bolinhas, que é o tempo dela dar uma secadinha no ar, e aí sim você volta. Então, eu fiz algumas uvas, eu volto na primeira, ela já deu uma secadinha, aí eu trabalho de novo, modelo, porque daí a massinha já
deu uma secadinha. Isso é uma dica só para quem tem dúvida na textura da massa, tá? Só se ela tiver mole, senão você pode ir direto. E aí você modela, deixa 2, 3 minutos e aí modela de novo. Nem chega, é questão de 1 minuto, não mais que isso, para ela também não ficar muito dura. Tá. Aí travei aqui, já aproveito e já faço a segunda aqui. E acabo aqui o detalhe. E vai pro isopor. E aí você vai fazer. Isso é o trabalho da uva, para depois pintar. Mas é fácil mesmo, Nossa, né? é muito a fácil, base dela. muito fácil. E elas vão ficar peroladas, né? Depois que seca, fica levinha. Não vai ficar cacho pesado. Não, Porque o arame é super leve e ele vai ter movimento, porque esse arame deixa esse... É importante tudo, né? Até na flor ou na uva, tudo tem que ter movimento. Não pode ser um cacho duro, estático, né? Depois a gente até pega ele pronto. Ele tem que balançar, tem que ter aquele movimento. Pra dar a naturalidade. Mas naturalidade é péssima. Você sabe que deu tanta naturalidade essa que a diretora tava até soprando aqui, gente, no ponto. Tati, você sabe que eu comeria essa uva fácil. Se tivesse e não falasse que era biscuit, não dá pra enganar bastante, gente, os convidados? Vai todo mundo querer morder. Inclusive, você começa a sentir, quem tá modelando começa a sentir, porque você tá pensando nisso, um gosto, né? De uva. Aí você tem que sair pra comprar mesmo um caixinho. É muito parecido pra com resolver à vontade. A fruta mesmo, né? Natural, impressionante. Agora aí, a pintura, Lê, porque a gente quer chegar também nesse tom aí. E esse pozinho, né, que é típico, né, dos cachinhos de uva. Vamos pintar. Você usa, então, tinta óleo, Tinta óleo. Secante de cobalto. Exatamente. E o pozinho é o amido. Isso. Amido de... Você vê que eu nunca mudo, eu mudo as técnicas, mas o material eu sempre respeito os meus pincéis, os meus acessórios, que é para o pessoal, quando compra uma lista de material, não ficar toda vez que eu venho aqui... Vai aproveitar aquele material, né? Exatamente. Então aqui, essa bolinha secou por 12 horas e a gente vai pintar. Eu vou umedecer um pincel de cerda, um pincel comum, cerda dura mesmo, no secante de cobalto. E eu vou no cantinho, não vou aqui no meio e introduzo. Eu vou no cantinho e ele mesmo puxa na cerda. Encosto no papel, não raspo, só encosto e aí sai o excesso. Venho aqui no verde inglês claro e um cis com grão de areia do verde Vessi. Olha como um grão de areia já faz uma grande diferença. Deixo bem aguado. Porque se eu coloco só o verde inglês claro, ela vai ficar amarelada, porque o verde inglês claro tem muito amarelo na pigmentação dele. Já faço aqui o caulezinho. Vou fazer mais uma, só para dar tempo de secar aquela. E aí aquela história, pintei, aguardei 2 minutinhos para conseguir esfumar. Vou fazer o seguinte, Alê, eu tenho que chamar um intervalo que é de 3 minutos. Perfeito. Vai dar certinho, a gente volta Legal. E esfuma, combinado? Combinado. Continuem sintonizados, já já a gente está de volta.